episódio de hoje do videocast Conexão à City, nós vamos falar sobre protagonismo feminino. Para falarmos sobre esse assunto, a gente recebe 3 convidadas muito especiais. Eu vou apresentá-las agora. Quero apresentar, então, a Ana Mazzucco, que é coordenadora do Núcleo de Mulheres de Negócios da City. Seja muito bem-vinda, Ana. Doutora Caroline de Bona Portão, que é delegada regional. Muito bem-vinda ao nosso espaço, doutora. Obrigada. E também a Letícia Guimarães, que é empreendedora, tem uma história aí de empresa familiar. A gente vai conhecer melhor um pouquinho essa história. Sejam obrigada. Muito bem-vindas a esse espaço. Esse espaço é um espaço de bate-papo para a gente compartilhar aqui nossas reflexões, né, e as nossas percepções também a respeito desse tema. Muito importante tê-las aqui, porque a gente conversava um pouquinho antes de começar, falando de como as áreas, né, em que a gente atua se complementam. Por exemplo, né, a doutora Caroline está atuando na área de segurança, lida com o público feminino de uma maneira que muitas vezes a gente não lida diretamente, mas indiretamente tem uma história de empreender também, de saber lidar com pessoas, né? Então, só para a gente fazer uma introdução, né, para a gente entender como os nossos universos eles casam também. Ana, quero começar contigo, porque a gente está aqui na City. E durante muito tempo, esse meio associativista foi predominantemente masculino, a gente sabe disso. É claro que foi se construindo essa trajetória, né? Tivemos presidentes mulheres, né? A gente hoje fala com muito mais naturalidade sobre isso, né? Isso é realmente muito mais natural. Mas hoje tem o núcleo de mulheres de negócios da City, né? Esse núcleo ele foi repaginado e hoje tem assim um caráter muito importante, porque as mulheres elas realmente são muito presentes, né? Muito presentes. Como é que é esse trabalho? Então, é uma satisfação estar aqui com as meninas de novo, né? Conversando sobre esse tema, porque quando eu fiz a minha transição de carreira, há 4 anos eu passei a ser empresária, eu logo vim para a City, porque o associativismo me encanta. Trabalhar e compartilhar informações para mim me encanta. E aí, passados 2 anos da minha transição, começou a surgir um movimento para a gente fazer esse núcleo de mulheres empreendedoras, núcleo de mulheres de negócios. E foi muito gostoso, porque eu lembro que foi num Dia da Mulher, acho que tu estavas, você trouxe a Dona Leda e a Eliane Fernandes, e a gente conversou um bate-papo no auditório cheio de mulheres, e o quanto que aquilo me encantou. Porque eu, na minha transição de carreira, eu estava na minha, eu fazia a minha parte, e achava que estava tudo bem. Quando a gente começou a perceber o que a gente precisa fazer, uma ajudar a outra, interligar conhecimentos para todo mundo crescer junto, o núcleo nasceu. Obviamente com o incentivo da City, da FACISC, e a gente já está há 1 ano nesse movimento, estamos com mais de 50 integrantes ativas. Ativas, né? Quando a gente fala ativas é porque elas vêm na reunião. Elas vêm, elas participam. E é muito gostoso. Eu estou inclusive no grupo de WhatsApp do núcleo. Realmente, é bem movimentado. Mas é assunto de trabalho, né? É bom deixar bem claro. A gente tem um lema que é muito bacana, que é uma sobe e puxa a outra. Por quê? Porque todas nós temos dificuldades em todas as áreas, né? E quando a gente senta para conversar sobre isso, vai fluindo. E aí, às vezes, eu nem sei que eu tenho a mesma dificuldade que tu, e eu acabo tendo, eu percebo, e eu vou implementando. Então, a gente está crescendo de uma forma significativa e numa integração muito gostosa mesmo. A Ana trouxe um ponto, eu quero passar para a doutora Caroline, porque falou das dificuldades, né? Claro que todos nós temos desafios a enfrentar, né? Independente do gênero, né? Os homens têm, as mulheres têm. Nesse meio corporativista, nesse meio corporativo, temos desafios, né? Mas quando a gente fala da mulher, a gente ainda vive desafios assim que precisam ser rompidos, que já estivemos muito mais longe, assim, mas questões que são ligadas ao gênero, à questão da mulher mesmo, doutora. E se a tua resposta for sim, tu poderia pontuar alguns desses desafios que tu percebe? Bom, boa tarde, obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. Eu trago a minha vivência de uma gestão pública, né? Ingressei na segurança pública há 23 anos atrás, então realmente ainda hoje nós temos, mas há 23 anos atrás realmente nós tínhamos esse paradigma muito presente na segurança pública.
E imagina, uma menina recém-formada, entrando, eu assumi como delegada de polícia com 24 anos, numa comarca muito grande, São José. Antes disso, eu trabalhei como agente penitenciária, então com 18 anos eu já trabalhava dentro de uma penitenciária, sempre exercendo, na grande maioria do tempo, funções de gestão, e isso realmente, infelizmente, ainda era muito presente e ainda é muito presente. Né? Nós temos muito claro e vivenciamos diariamente essa questão da distinção em razão de gênero, né? Nós, mulheres, na segurança pública, a gente tem, sim, um enfrentamento muito maior e dificuldades muito maiores do que os homens por si só, né? Pensava-se antigamente que para trabalhar na segurança pública necessitava-se apenas de força física, né? E hoje a gente conseguiu comprovar, felizmente, várias mulheres, nós temos na segurança pública hoje gestoras, em que pese não temos tantas mulheres desenvolvendo papéis políticos e papéis de primeiro escalão da segurança pública aqui no governo do estado, aqui no estado de Santa Catarina, mas nós temos muitas mulheres gestoras, né, em âmbitos regionais, como é o meu caso. E a gente veio nessa luta realmente para mostrar que a força física não é tão necessária, né? A inteligência, o comprometimento, o empenho, a dedicação, a própria vontade de fazer diferente, que é muito perceptível nas mulheres, aqui como a própria colega falou, é papel preponderante, eu acho, no sucesso, para que nós, mulheres, consigamos efetivamente alcançar o nosso espaço. E mais importante ainda, é o que eu vejo, é realmente essa troca e esse apoio que nós, mulheres, temos que ter umas com as outras. Né? Dentro da segurança pública, hoje, por exemplo, para vocês terem uma ideia, no âmbito da Polícia Civil, nós temos 34 delegacias regionais e apenas 7 delegadas regionais, né? Dos 34. E nós, mulheres, nos ajudamos muito. Assim, a gente tem um grupo das delegadas regionais, exatamente para que a gente possa fazer essa troca naqueles dias em que são mais difíceis, para que a gente possa efetuar a troca não só jurídica, não só de conhecimento técnico, mas para que a gente consiga realmente nos apoiar, né, emocionalmente, porque é indiscutível que a mulher ela tem vários papéis. Além da gente desempenhar um papel profissional, somos mães, somos esposas, somos filhas, e esses papéis eles estão incutidos, né, no gênero feminino. Nós, mulheres, a gente não consegue se libertar desses papéis para desenvolver 100% apenas a parte profissional. Então, a gente precisa realmente desse apoio, e eu acho muito importante essa troca, principalmente aqui, estar com vocês, né, essa troca de verificar como é feita a gestão na área privada, de vocês perceberem que essa mesma gestão também é feita na área pública e que as dificuldades que vocês encontram, nós encontramos também. Muito bom, né? Bem como a Ana comentou, né, que quando a gente se identifica com alguém que e vive um desafio semelhante ao nosso, nos dá força, né? Realmente nos dá força. Eu acho muito lindo, o que assim, eu sou apaixonada por mulheres assim que conseguem se destacar, independente da função ou da área em que elas estão atuando, mas eu acho muito lindo porque eu acho que aquela conquista, ela tem que ser almejada, ela tem que ser compartilhada e ela tem que ser... nós, mulheres, temos que ficar muito felizes, porque nós sabemos a dificuldade que é para uma mulher chegar num cargo de gestão, conseguir sucesso numa empresa. Só nós, mulheres, sabemos o peso que nós carregamos, né? Verdade, bem lembrado. Depois eu quero voltar nesse assunto, que é um assunto muito interessante, mas antes eu quero perguntar para a Letícia, que a Letícia vem de uma história de empresa familiar. Olha que interessante, né? Como os nossos universos, eles casam, né? Apesar de diferentes. A história de empresa familiar, a gente vê de fora, Letícia, e pensa assim, que fácil, né? Lidar com a família, trabalhando, né? Mas a gente sabe que tem desafios também, como em todos os outros cenários, né? Como é que é para ti, assim, desde quando tu atua na empresa, no negócio da família? A gente sabe que o negócio de vocês é tradicional, tem bastante história. Tem 30 anos? 35, vamos completar 36 agora em maio. É uma história, né? Desde quando tu atua e como é que tem sido essa experiência para ti?
Vamos lá. A história é um pouco longa, mas eu vou tentar resumir. Por mais que eu tenha pouca idade, eu vou completar 28 anos. Eu comecei desde cedo, muito cedo. Quando eu digo cedo, é quase bebê mesmo. Nasceu dentro da empresa, literalmente dentro da empresa. Então, desde os meus 3 anos de idade, eu fui garota propaganda de rótulos. Depois, aos meus 6 anos de idade, eu lembro que eu brincava com os materiais que o pai trazia da empresa. Eu tinha decidido com 6 anos de idade que eu ia fazer administração de empresas e que eu ia ser administradora. Então, assim, eu acredito que é difícil nessa tomada de decisão e eu não mudei desde lá. Cumpri categoricamente todo o meu plano que eu tinha almejado quando criança, e eu acompanhava o pai. Então a característica da empresa familiar, ela não se encerra naquele expediente, ela é vivenciada quase que 24 horas ao dia, sem sábado. Não tem espaço para sábado, não tem espaço para domingo, nada. Feriado, porque acabam que tem essas confusões, né? Almoço de família vira reunião. Vira reunião de negócios, sempre tem uma ideia, surge um assunto, um ponto. Então, desde muito pequena, eu já trabalhava, assim, no sentido de achava que trabalhava, né? Brincadeira à parte, como criança, acompanhava o meu pai. Então, eu não era uma menina que fazia as atividades, assim, muito domésticas, não. Eu fugia da doméstica. Eu gostava de estar acompanhando o pai, então eu ajudava na entrega. Nem que ajudava, não ajudava nada, mas eu fingia que ajudava, estava junto. Se divertia. Me divertia. Isso foi diferente. Eu lembro que ele... tava indo na empresa visitar uma obra, eu ia junto. Lá ia a Letícia, eu era meio que um carrapatinho indo atrás do meu pai, porque meu pai foi um dos fundadores da empresa, da Guimarães Produtos de Limpeza, e eu acompanhei toda essa história. E, por incrível que pareça, uma das maiores, as empresas familiares, elas, apenas 30% sobrevive da primeira para a segunda geração. Então, os estudos falam que uma das maiores causas de mortalidade da empresa é a falta de um planejamento sucessório, a falta de uma sucessão. Não é falta de caixa, não são falta de pessoas treinadas, é porque realmente não tem um planejamento sucessório. Porque, imagina, a empresa é o filho mais velho do meu pai. Então, claro, eu cresci com esse amor e isso foi diferente. O que eu venho estudando há muito tempo, por conta de empresa familiar, que a gente também não tinha aquela base, eu não tinha para quem correr. E agora? Como é que eu faço? Porque a teoria é uma coisa, teoria na faculdade de administração é uma coisa, a teoria na faculdade de contabilidade é outra. A vivência no dia a dia é totalmente diferente. Eu costumo dizer que na faculdade eu tinha um problema, e eu sabia que eu estava naquela matéria. No dia a dia, na vida real, no dia do mundo dos negócios, a gente não sabe se aquele problema vai ser resolvido com marketing, com comercial, com financeiro, se vai ser uma causa estratégica. Tem várias formas de identificar e de solucionar. E esse ponto eu vim trabalhando de estudar mesmo empresas familiares, estudar sucessores, quais foram os sucessores que obtiveram sucesso. E dentro desse sentido, são aqueles que acompanharam a trajetória, que não caíram de paraquedas. Essa é a grande diferença. Não adianta estudar em Harvard, Oxford, o que for. Pode estudar na melhor universidade, cair de paraquedas dentro de uma organização, por mais que ela seja familiar, não vai funcionar. E eu trabalho tanto quanto ou muito mais do que qualquer outra pessoa. Então tem também aquele paradigma. Eu tive que quebrar muito esse sentido de que eu tive que desconstruir a filha do dono para construir uma imagem de uma diretora executiva. Pode parecer fácil? Não é fácil. Eu tenho colaboradores que me viram pequenininha. Alguns me carregaram no colo. Alguns, eu fui da minha de casamento. Imagina. Então, teve todo esse trabalho e, graças a Deus, hoje a gente está com uma equipe de quase 100 colaboradores. Muito feliz mesmo, uma equipe unida, uma equipe que veste a camisa, assim. Eu sou fã número 1 deles. Interessante, né? Interessante que tu me remete a algo aqui, que é a questão do teu pai ter também intuitivamente, talvez, Sim. né? Sem imaginar, mas com o desejo, porque todo empreendedor tem esse desejo, imagino, né? Tem. Que o seu negócio perdure
nas suas próximas gerações, é o Sim. seu legado, Com certo? certeza. Mas nem sempre dá certo. Eu acabaste de trazer uma estatística aqui que são 30% dos negócios que sobrevivem. Isso. E É? 4% apenas até a 4ª geração, até o número casa. É triste, É porque muito triste. um negócio que foi construído e aí passa pelas gerações, enfim. Mas eu não quero me deter muito nisso, quero só destacar o seguinte. Um homem, né, que entendeu, de alguma maneira, que a sua filha poderia participar desde pequenininha. Porque nem sempre é fácil, né, levar o filho pequeno para os ambientes, né, enfim, de negócios, né, mas fez toda a diferença, né, pelo que eu vejo. Com certeza. Meu Interessante. grande inspiração e não só o meu pai, mas como a família no sentido, a minha mãe com o lado doce dela, como mãe sempre cuidando ali naqueles momentos, às vezes até dizendo, não, vocês têm que parar de falar de negócio, senão eu vou pirar, porque não tinha horário, não tinha momento, isso é algo diferencial que realmente a gente leva no coração. É interessante, Elke, porque eu tenho trabalhado com diversas empresas, e muitas delas familiar. E a gente percebe que esse índice de assertividade nos processos acontece quando o gestor tem muito mais essa visão de envolver a família, de tentar profissionalizar de uma forma mais assertiva. Né? Porque muita gente acaba dizendo, ai, tadinha, minha filhinha, deixa ela fazer as coisinhas. E quando a gente já tem essa visão de crescimento, de profissionalismo, de estudar de fato os procedimentos que dão certo, a aceitação, a fluidez da empresa é um pouco mais simples. Não é fácil, porque a gente sabe que eu tenho um professor que me disse assim, Ana, quando tiver tudo calmo, tu desconfia. Com certeza. Porque ou a empresa está crescendo ou ela está morrendo. Então tem que estar nesse constante movimento. Né? E o quanto que, às vezes, a gente não consegue entender esse movimento e não contribui para isso. A grande diferença é realmente trabalhar a profissionalização. É claro, trazer aquela essência de ser familiar, de que a gente tem contato, de conhece toda a equipe, todos os colaboradores, a gente busca, tem esse sentido. Alguns valores internos tem que a gente uns valores não perde. que realmente não se abrem mãos. É diferente de uma multinacional, que muitas vezes é incorporada por outro grupo e que nessa passada perde a essência. A empresa familiar, ele tem esse lado positivo, sim. O que a maioria, no momento quando a empresa está crescendo, ela tem que buscar se profissionalizar. E primeiro não começa de baixo para cima. É sempre de cima para baixo. Trabalhar os valores, trabalhar a cultura. O que é a empresa? Eu sempre falo, missão, visão, valores. Eu sou a chata disso. Não é chata no sentido, eu trabalho, eu fomento. A nossa equipe sabe quem é a empresa, quem é a Guimarães, para onde ela quer chegar. Legal. E quais são os valores que a gente não negocia. Multiplicar isso para as pessoas, né? Quero perguntar para a doutora Caroline, que ela tocou num ponto aqui dos diversos papéis que a mulher realmente ela não consegue abrir, dos quais a mulher não consegue abrir mão, e quando ela tenta às vezes dar uma escapadinha assim, né, ir por um pouquinho pro lado profissional e tal, ela se sente muito culpada, né? Isso é uma coisa assim, muito da mulher também, porque ela se dedica a tudo e ama tudo que faz, e muitas vezes isso vira uma certa sobrecarga. Como é que fica a questão familiar também, doutora? Nesse aspecto pessoal mesmo, né? De lidar com... Porque a tua área é uma área é uma área delicada, né? Que lida com vulnerabilidades muito intensas, né? Das mulheres, enfim. E tu, até como mulher, né? Como é que lida com esses diversos papéis? E depois eu quero pedir a contribuição das nossas convidadas aqui, da Letícia, da Ana, também para complementarem. Para quem está nos ouvindo e nos assistindo e é mulher e está pensando assim, ai gente, me identifiquei. Acho que é impossível não se identificar, né? Como é que lida com essa pluralidade que é tão rica, mas ao mesmo tempo... tão desafiadora. Muita terapia, inicialmente. E eu falo isso de uma forma muito natural, né? Às vezes, e durante muito tempo da minha vida, quando me falavam, doutora, eu acho que talvez a senhora poderia fazer terapia, ou algumas colegas indicavam, né? E eu dizia, não, mas eu não sou louca. E hoje, depois de muitos anos de terapia, eu percebo, assim, que eu deveria ter iniciado lá no início da minha carreira, né?
porque realmente a gente tem que tentar entender esses nossos espaços, essas nossas funções, né? Às vezes eu até brinco que a gente se veste de várias funções todos os dias, né? Então eu acordo, vou lá dar café para os meus filhos, eu tenho 2 filhos, enfim, sou casada. E de repente eu falo, eu tenho 5 minutos para me vestir de delegada, daqui a pouco eu tenho que buscar no colégio, então eu tenho 5 minutos para me vestir de mãe, e aí tem uma consulta dos meus pais que já são idosos para acompanhar, então eu tenho 5 minutos para me vestir de filha. E esse universo e essa rotina realmente é muito difícil, né? Porque a gente se veste, mas externamente, né? Mas a gente precisa entender como se vestir internamente. De todos esses papéis. Então, hoje eu consigo lidar, felizmente, de uma forma muito mais tranquila, né? Muito tempo eu sofri plantões longe dos filhos, enfim, algumas datas comemorativas em que eu tive que estar longe deles, em prol da carreira, da profissão. O que é natural, não é só a mim, eu acredito que todas as profissões, né, requerem algum tipo de dedicação, exatamente. A minha profissão especificamente, como, né, a senhora comentou, ela como eu lido sempre com a parte muito ruim da sociedade, né? Eu sempre falo, ninguém procura a polícia porque está feliz ou porque ganhou na Mega Sena, né? Ninguém me procura por isso. Então eu tenho que trabalhar também isso em mim para não levar para as minhas crianças, para os meus filhos e para os amigos, enfim, né? Então a gente tem que realmente se blindar, tem que conhecer os espaços que a gente atua, tem que saber atuar de forma presente naquele momento, né? De uma forma que eu não possa trazer para o meu lado profissional o meu lado mãe e nem trazer para o meu lado mãe a minha atuação profissional. Eu tenho um comentário de um policial que me disse assim: ai, doutora, depois que eu fui mãe, né, eu tinha uma atuação com os crimes de violência sexual infantil e eu atuava muito tranquilamente antes de ser mãe, né? Era muito fácil para mim essa atuação. E essa atuação hoje é uma atuação muito difícil, é uma atuação que eu realmente tenho que trabalhar muito depois que eu me tornei mãe, porque algumas situações a gente não consegue separar, né? Então, pensando no meu bem-estar, no bem-estar de quem convive comigo e no bem-estar de quem recebe a prestação do meu serviço, a gente realmente tem que estar diariamente preparada e se preparando e recebendo, né, como a colega aqui falou, estudando técnicas, porque hoje a gente tem, felizmente, técnicas, né, de psicologia, de gestão de negócios, enfim, para que a gente consiga separar essas situações, né? Nem sempre é fácil, nem sempre a gente consegue, alguns dias a gente chora, alguns dias a gente traz para casa, né? A minha terapeuta às vezes fala: doutora, tu tens que deixar o morto do homicídio que tu tá tendo lá no lugar onde ele está, né? Às vezes a gente traz para casa, é indiscutível, né? Mas, enfim, faz parte de todo o nosso processo de crescimento. Interessante. A natureza da mulher é muito sensível, né? Muitas vezes a gente não consegue, de fato, separar algumas situações. E aí entra a questão do equilíbrio emocional. O quanto que a gente tem que ter, né? Eu trago um exemplo aqui para o nosso núcleo de mulheres. A gente está com mais de 50 mulheres e cada uma quer ser protagonista da sua história. É o que acompanha e sabe como que a gente funciona. E a gente está funcionando muito bem. Inclusive, dados, né? No estado são mais de 80 núcleos e mais de 1.300 mulheres nucleadas. Então, dado importante, bem importante. Muitas protagonistas no nosso estado. Oficiais, porque temos diversas, né? E o quanto que a gente precisa, assim, uma ajudar a outra. Porque a gente tem as nossas dificuldades empresariais, a gente tem sucessão, a gente tem financeiro, a gente tem marketing, independente do tamanho da empresa. Sim. Só que a gente ainda tem que buscar energia em algum lugar, né? E aí esses dias uma das nucleadas veio para mim e disse assim: ai, Ana, olha, não vai dar para acompanhar a reunião, né? Não estou conseguindo participar, e aí eu estou com envolvimento. Eu digo: olha, quando a gente está aqui, a energia que uma transmite para a outra, gente, é inexplicável. É o que já participou de algumas reuniões, gente, né? Mas a gente sai daqui, às vezes a gente entra cansada, desanimada, pensando na agenda extensa que todas nós temos, como mãe, como filha, como empresária, mas a gente sai daqui numa leveza
E aí, do nada, às vezes surge um happy hour rapidinho, né? Porque não dá para estender, porque sempre tem alguém em casa nos esperando. E a gente renova de um jeito. E aí eu digo para as meninas, meninas, não desistam. Fiquem com a gente, dediquem esse tempo para vocês. Porque no nosso caso são 2 horas no mês. É o afiar o machado, né? Afiar o machado. Afiar o machado fazendo terapia, né? Tendo com aquele certeza. momento de autocuidado mesmo. Sabe que uma vez eu encontrei uma equipe, que eu trabalho com desenvolvimento de equipes, e me disseram assim, Ana, aqui é normal, a gente faz terapia e toma Rivotril. Eu digo, oi? Oi? Eu até entendo que em algumas situações é indispensável, mas a gente precisa trabalhar um pouco mais esse lado humano, né? Conversar um pouco mais, interagir um pouco mais, e eu atendo também muitas empresas que são casais. E aí eu falo muito assim, gente, precisa conversar, precisa alinhar, porque a gente só precisa combinar as coisas e combinar de fato, porque já diziam os nossos avós, né, o que é combinado não sai caro. Então o quanto que a gente às vezes não consegue exercer isso, mas o quanto que é necessário. E aí mulher tem disso, a gente troca muito. A gente troca muita figurinha com muita mais facilidade que os homens. E aí a gente vai trocando as receitinhas de bolo de uma facilidade tão grande. E a gente consegue superar todos os desafios. Realmente, isso é todos bem... não, né? Quase todos, mas a grande maioria. Nós somos mais positivas. Com certeza. Então, esse otimismo, essa coisa da mulher, né? A gente estava brincando aqui no intervalo entre uma gravação e outra, porque tem a nossa equipe masculina aqui que faz a gravação. E aí eles estavam comentando, gente, eles estavam no celular e eu falei, gente, eu tô conversando, preciso conversar. Deixa o celular. Mas é que a gente não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Eles não falaram isso, mas é isso. É isso. A mulher já tem essa flexibilidade também, né? Claro que a gente não está aqui para comparações, né? Aliás, talvez essa seja a virada de chave também, né? Saber que cada um tem o sua característica, né? E soma. Né? O associativismo tem muito disso, né? O que uma vez, esses dias eu ouvi uma história que eu já ouvi várias vezes, mas eu ouvi de uma forma muito didática. Que não só homem quanto mulher. A gente tem que entender que na vida a gente tem 2 cadeiras. A da vítima e a do aprendiz. E todos os dias, quando a gente acorda, a gente pode escolher em que cadeira sentar. Sim. Às vezes a gente senta na de vítima, a gente está cansado, o filho está doente, ou a gente não está se sentindo bem. E é compreensível mas também. Mas escolha ficar nessa cadeira por alguns minutos. Sim. Porque quando a gente começa a olhar para a cadeira do aprendiz, a gente tem muito mais oportunidade. E a gente tem que fazer essas escolhas. E a mulher consegue enxergar isso e fazer essa escolha com muito mais facilidade, né? Por quê? Porque tem uma predisposição, tem uma certa dependência de quem está ao redor, né? E tem esse diferencial. A gente, sim, consegue ver 10 caixinhas ao mesmo tempo. Sim. Os homens são bem importantes, né, nesse processo. Tá aqui um dos exemplos, né, que é o pai da Letícia. Como é o nome dele, Letícia? Seu João, né? Reconhecimento aqui pelo caminho que ele abriu, né? É claro que tem inúmeros outros, né? Falando desse desafio, Letícia, como é que tu enxerga isso, assim, essa coisa dos inúmeros papéis? Claro que tu é jovem, não sei, acho que não tem filhos ainda, né? Mas estão planejados para o futuro, tudo muito alinhado. Está no planejamento também. Está no planejamento. Como é que tu enxerga isso? De amplos papéis, eu digo que o primeiro passo é a gente se conhecer. É bem clichê, mas eu, nesse meio tempo, por eu estar num ambiente masculino, em um ambiente corporativista, eu me perdi no sentido de essência Letícia. Eu estava sendo meio que a cópia do meu pai e não a Letícia essência que eu tive que recuperar. Então, como a doutora falou, o processo de terapia, o processo de coach, o processo de busca por se conhecer, parar e refletir quem sou eu garanto que se a gente perguntar para muitas mulheres hoje, elas não vão saber citar 5 características delas, quem elas são. E é um trabalho, digamos assim, um processo que a gente pode fazer que vai nos ajudar a definir. Porque naquele momento ruim, naquele momento negativo, naquele momento que vai vir alguma coisa, nada vai falar, poxa, mas eu tenho essa essência, eu sou essa essência. Não aquilo que eu faço, não aquilo que eu tenho. E o que a mulher normalmente costuma trabalhar os papéis? Ela é muito mais focada no que ela faz, porque nós somos meio que multitarefas, a gente faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. E tem que focar, quem sou eu? Qual é a minha essência? Porque primeiro eu sou, para depois eu faço e depois eu tenho.
resultados, sejam resultados profissionais, e muitas vezes nós, como mulheres, a gente vira fazedora de tarefas. E isso chega no nível de esgotamento. Garanto que a doutora vai informar também isso, né, no dia a dia da profissão, também deve ser das queixas, quem trabalha com pessoas deve falar esse ponto. Então eu só dou esse alerta no sentido de multipapéis, para que a gente não fique focada no fazer e sim mais na nossa essência. Trabalhar um pouquinho essa ansiedade, né? A gente está sempre pensando longe, eu tenho que fazer isso. Então vamos acalmar um pouquinho. A gente sabe que tudo vai se resolver, mas a gente é, por natureza, um pouco ansiosa. Então trabalhar isso é fundamental, e que seja com terapia, com que for, mas precisa ser trabalhado. Doutora, tu percebe isso nas mulheres que tu atende, assim, isso é meio generalizado? É claro que a gente não vai, né, citar A ou B aqui, mas de uma maneira geral, assim, percebe essa característica na mulher, assim, como um problema meio que crônico? Essa falta de autoconhecimento, essa falta de valorização mesmo, iniciando por ela. Ela se olhar no espelho e saber o seu valor, né? Porque a gente sabe que há muitas vulnerabilidades, comportamentos que totalmente, né, abomináveis, muitas vezes, do público masculino, também generalizando. Mas falando do público específico que a doutora atende, né? Porque tu mesmo falaste, chegam para ti vários casos, né? Tu percebe isso? Muito. Infelizmente, principalmente com as vítimas de violência doméstica, né? 100% dos casos a gente percebe que essa mulher, antes daquela agressão física, daquela agressão verbal, ela já vinha sendo agredida pela própria sociedade há muitos anos. Agressões que nós passamos, né, que eu passei, que muito provavelmente a Letícia já passou, aquela agressão que a Letícia agora comentou, mas ela é só a filha do dono, né? Ela não é só a filha do dono. Nós, felizmente, conseguimos romper essas barreiras, quebrar esses paradigmas, né? Ela é só uma delegada, né? Enfim, não é só uma delegada, ela também é uma delegada. E essas mulheres que são vítimas de violência, infelizmente, elas foram impregnadas por esses conceitos machistas, né? Em razão de toda a evolução da nossa história, e elas mesmo acreditam que elas não têm condições, que elas não são capazes. A grande maioria delas, nós, antes de iniciarmos o processo, o inquérito policial por si só, nós temos que fazer todo um processo de encorajamento, de realmente fazer com que aquela mulher descubra a essência, que ela descubra e se faça pertencer dentro da sociedade. Porque a grande maioria delas entende que elas são cumpridoras de papel. Elas têm que lavar, passar e cozinhar para o marido, elas têm que servir os filhos e ponto final. Quando na realidade não, nós realmente temos algumas dessas funções, mas antes e acima de tudo, o que a gente tenta fazer é mostrar para essas mulheres que antes de servir qualquer pessoa, elas têm que se servir. Né? Antes de entender que elas não têm esse direito de participação na sociedade, independente da profissão que ela desempenha ou não, porque a mulher do lar também é uma profissional. Sim, né? Então é isso que eu sempre tento passar. Elas dizem isso para mim: mas eu não faço nada, doutora, como é que eu vou me separar? Eu não faço nada. Eu falei: não, a senhora faz muito. Né? Mas, infelizmente, esse paradigma é arraigado na memória e na mente dessas mulheres. E não só na memória e na mente, no sentimento. A gente percebe que elas não têm esse pertencimento da sociedade em si. Até porque talvez já venha dos pais. Exatamente. Né? E a gente sabe que as gerações passadas, né, eram muito mais rígidas nesse contexto. Exatamente. Mas eu adorei uma frase que a doutora falou: eu também sou delegada. Ou seja, sim, quantos papéis eu tenho, além de exercer isso. Achei lindo, vou usar isso. É verdade. Olha que interessante, né? A doutora traz aí uma questão, que é essa questão, primeiro, da violência velada, né? Que não é a violência física, que não deixa hematoma, que está lá dentro, né? E que muitas vezes a mulher já entendeu que é dela,
que na grande maioria das vezes é o que são muito piores do que um tapa, do que uma agressão física, né? As consequências dessa agressão velada são muito piores, muito piores. Muitas mulheres, infelizmente, a gente não tem esses dados oficialmente, muitas mulheres cometem suicídio em razão dessa violência. Muitas mulheres hoje desenvolvem algum transtorno psiquiátrico em razão dessa violência. Infelizmente, como ela não é mensurada, como é impossível a gente mensurar a consequência dessa violência, eu que lido diariamente com essas situações, eu consigo perceber, né, que uma mulher que ela foi agredida uma única vez, ela teve um episódio de agressão física, ela vai ter uma consequência, obviamente, uma consequência negativa em relação àquela situação, mas essa consequência é muito mais fácil superada do que aquela mulher que vivenciou diariamente, né, e que viu os pais e que viu os avós. Aliás, quem de nós mulheres nunca viu uma mulher sofrendo algum tipo de agressão? Quem de nós pode dizer que nunca percebeu algum conhecido ou até algum familiar? Essas impressões ficam marcadas, né? E quando a gente não luta contra, quando a gente não busca meios de quebrar esses paradigmas, eles realmente nos trazem traumas negativos que, na grande maioria das vezes, quando a gente tem um conhecimento um pouco mais aprofundado e também quando a gente tem oportunidades, né? Porque a gente não pode julgar essas mulheres dizendo que mas eu tenho esse conhecimento e você não tem. Na realidade, eu tive muito mais oportunidade do que essa mulher. Então, a importância do papel da mulher, e principalmente que eu sempre tento trazer, a importância de nós mulheres nos unirmos é realmente em relação a isso. A estabelecer para essas mulheres a importância e principalmente a oportunidade que cada uma tem de pertencer a um determinado espaço social. Sim. Muito interessante. E tem um outro ponto que a doutora citou, que é a questão da mulher que trabalha em casa, não home office, não estou falando desse, né? Do lar, profissão, do lar. E aí tem a questão do reconhecimento, né? Quando a gente está numa empresa, né, Letícia, Ana e a doutora Caroline, a gente sabe que vem o reconhecimento, que pelo menos o pagamento no final do mês, né? Pelo menos. Quando a mulher está trabalhando na sua casa, deixando tudo organizado para que a família usufrua, né? Para que aquele ambiente não vire um caos, porque vira mesmo, né, Letícia? Se não tiver produto de limpeza. Com certeza. E quem faça. Então, mas muitas vezes ela não sente esse reconhecimento, ela não tem efetivamente esse reconhecimento. Como se lida com isso? A gente já está caminhando para o finalzinho, Claudinho? Gente, já? Que episódio maravilhoso, daria mais renderia. Mas antes da gente finalizar, como que a gente lida com isso, assim, com essa questão a gente já falou de autoconhecimento, a gente já falou de terapia, de apoio de outras mulheres, né? Não deixa a coroa na cabeça tortinha, vai lá e arruma, né? Tem um post que circula na internet. Olha, eu posso dar uma dica bem rápida e fácil. Por favor. Para que a mulher, nós como produtores de produto de limpeza, como fabricantes, a gente estuda muito esse mercado, a gente estuda muito o nosso público-alvo, que são, em grande maioria, mulheres. A gente está crescendo a ascensão dos homens também, se interessando e realizando um papel fundamental dentro de casa. Positivo, né? Positivo. Muito a gente está percebendo isso. Como fabricantes, a gente percebe esse engajamento. Então, também é muito positivo. Mas eu dou uma dica, como fabricante de limpeza, como quem entende a importância da limpeza, dos cuidados do lar, dos cuidados com a roupa, dos cuidados com a própria higienização, que eu já dei uma dica ali para os meninos, eles achavam que estavam limpando, não estavam tirando desinfecção, não estavam tirando germes, nem bactéria, nem nada, mas vamos lá. Dou uma dica para as donas de casa, dona do lar. Minha mãe é uma pessoa assim, incrível, que nada disso aconteceria, a empresa não existiria se não tivesse ela lá suportando todas as pontas, cuidando. Eu não seria Letícia se não fosse a minha mãe. E eu só dou uma dica: não façam.
Fiquem um dia sem fazer e vocês vão ver o que vai acontecer. A valorização... O impacto disso. O impacto, a valorização vai ser imediata. Nossa, mas essa roupa aqui continua aqui. Essa louça, como que não desapareceu essa louça? As crianças vão sentir, porque a gente muitas vezes não observa, ou o homem, ou quem está assim, no dia a dia, na correria, não observa. A gente só observa aquilo que deixa de ser feito. A gente não sabe aqui quanto que usaram de limpar vidros para deixar esse vidro brilhando. A Letícia já olhou aqui o espelho da mesa e falou, tá limpíssimo. Tá perfeito. Eu dou uma dica simples para fazer o inverso. Não faça, que a gente que vão ver. Nossa, vai sentir na pele. Vai sentir na pele o quanto de atividades que tem em casa. A gente estuda, sabe o que é necessário para cuidados do lar. O quanto é chato. Eu digo que é chato no sentido assim, é trabalhoso. É porque sempre se renova, né? O cuidado com a roupa. Rotineiro. E assim, se não for eu fazer um merchan aqui, mas se realmente não tiver um produto de limpeza que vai ajudar a facilitar, a gente pensa para ser prático, vai ser mais pesado. Então esse tempinho vai sobrar para cuidar, para ir num salão, para se cuidar, para cuidar com a família. A dica que eu queria dar quando a doutora falou uma determinada frase, eu digo que a mulher precisa muito conversar com outras mulheres. Porque às vezes, não, eu levei só um empurrãozinho, mas foi sem querer. E se a gente está conversando, alinhando numa roda de conversa? Os pontos cegos, né? Ou com a vizinha. A gente começa a abrir a nossa mente e perceber que não é simples assim. E o quanto que a gente precisa trocar sobre isso. Porque a gente tem muita mágoa, a gente acaba às vezes guardando muito internamente e acaba não conversando com as nossas mães, com as nossas avós, com as nossas amigas. E se a gente puder conversar e relatar um pouco o que eu sinto, o que tu sente, a gente vai ver que dá para trocar, ajudar e evitar esse tipo de situação, né? Porque é falta de informação às vezes. E às vezes não quer nem expor não quer nem expor o parceiro. Tem vergonha, precisa, acha que o financeiro vai ser fundamental, acha que não vai dar conta. Mas quando a gente começa a conversar mais, então a minha dica é conversem umas com as outras, interajam, busquem o círculo de amizades e tentem interagir cada vez mais. Para quê? Para serem protagonistas da sua história cada vez mais. Muito bom, doutora. E eu dou como dica, e que eu acho de fundamental importância, o reconhecimento de nós mulheres frente ao sucesso das outras mulheres. Então, eu acho que, como a gente sente na pele a dificuldade que é alcançarmos espaço dentro da sociedade, a gente efetivamente tem que reconhecer e tem que ficar feliz e tem que divulgar quando uma colega, quando uma outra mulher consegue atingir sucesso. E quando eu digo sucesso, não é, ela conseguiu passar no concurso, ela conseguiu na empresa, né? Mas sucesso quando ela conseguiu cumprir os deveres que lhe cabia naquele dia. Então, isso é sucesso, né? De uma forma saudável, de uma forma saudável e emocional, né? Então, a gente tem que ter esse reconhecimento e às vezes eu acho e vejo, pelo menos na minha área, que falta um pouco desse reconhecimento das próprias mulheres, né? A gente acabou de falar da importância dos homens e realmente são importantes, mas quando a gente consegue apoiar, reconhecer e divulgar o sucesso de uma outra mulher, eu acho extraordinário. Então, acho que realmente falta isso um pouco entre nós, mulheres, independente da área, seja na área privada ou na área pública, e é isso que, essa é a minha dica. A partir do momento em que eu reconheço e parabenizo o sucesso da Letícia, eu estou fazendo com que o exemplo dela, né, que foi um exemplo muito difícil, que ela não chegou aqui à toa, que ela não chegou empurrada ou levada pelo pai, muito pelo contrário, ela teve todos os méritos, e esse exemplo dela vai chegar a outras mulheres que também vão receber esse tipo de encorajamento e aí vão dar esse primeiro passo. Verdade. Muito bem, mulheres admiráveis, representantes aí de uma grande quantidade de mulheres, né, que com certeza vai sair inspirada dessa conversa. Muito obrigada. Eu quero agradecer a doutora Caroline pelo tempo, a Letícia pelo tempo precioso, obrigada. A Ana também pelo tempo precioso. Mas esse compartilhamento, tenho certeza que vai fazer diferença. Já está fazendo, porque essa conversa aqui já fez diferença. Tenho certeza. Muito obrigada
mais uma vez pela presença de vocês aqui no nosso espaço. Sempre bem-vindas. A gente agradece também a você que esteve com a gente até aqui. Se você gostou desse conteúdo, tenho certeza que você gostou, compartilha lá nas suas redes também. E a gente fica por aqui, até o próximo Conexão Ascite.